Salve, salve, amigo internauta do podcast Voz do Santíssimo, produzido pela Pastoral da Comunicação da nossa Paróquia Santíssimo Sacramento, aqui em Itaparica. Eu sou o Padre Rosaldo Mildes e hoje temos a alegria de acolher o nosso prefeito do município de Itaparica, candidato à reeleição, José Elias das Virgens Oliveira, candidato pelo PSD, número 55. Acolho também a presença de todos que se encontram nas suas casas, nas redes sociais, para esse momento de graça, para esse momento onde a Igreja também, através da CNBB, nos convida a refletir sobre a importância do voto. Então, hoje, nesta série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura da nossa cidade, neste segundo episódio, podemos dizer assim, vamos a conversar com o nosso prefeito, que gentilmente, junto com a sua equipe, está aqui conosco e desde já agradeço a disponibilidade de todos. Meu prefeito, muito obrigado pelo sim, seja bem-vindo ao nosso podcast. Prazer enorme estar aqui com o seu padre, saudar todos os internautas que nos ouvem hoje nessa tarde maravilhosa aí. Muito bem. Bem, como nós estamos realizando essa dinâmica, Zezinho vai ter 60 minutos para responder alguns questionamentos. E está a urna aqui, que todo mundo já conhece, tem os mesmos temas que serão discutidos, serão abordados pelos demais candidatos. Educação, transporte, infraestrutura, saúde e emprego. Muito bem, então a dinâmica será a seguinte: Zezinho vai pegar o tema e ele vai falar sobre determinado assunto. Ele vai ter 60 minutos para administrar, para falar sobre os 5 temas. Se ele pegar um assunto e falar em 60 minutos não é comigo, mas a equipe já está toda cronometrada para que a igualdade seja feita com todos os candidatos. Mas antes, a primeira pergunta é: quem é José Elias? Das Virgens Oliveira? Esse mesmo. Pois é, rapaz. Elias das Virgens Oliveira, casado com Miralda Alcântara Santos Oliveira, pai de 4 filhos, todos itaparicanos. Cheguei em Itaparica aos 11 anos de idade, tá? Procurando uma oportunidade, na verdade, porque minha família morava em Marechal Rondon, Salvador, mais especificamente na Baixa do Rio. E meu pai tinha uma Kombi e estava tendo sérias dificuldades para conseguir um transporte, conseguir trabalho, na verdade, para esse veículo. E um amigo convidou, ele veio para Itaparica para trabalhar aqui no transporte coletivo, né? Passou um mês aqui e quando retornou só foi para buscar a gente e nos mudamos de vez para Itaparica. Foi uma mudança de chave para a família, porque morávamos lá na Baixa do Dique, onde residíamos numa casa de taipa, onde não tinha nenhuma infraestrutura. Quando ele alugou uma casa aqui, e nós chegamos à noite, né? Não deu para ver nada, todo mundo já cansadinho, dormindo. Foi manhã que a gente acordou numa casa de telhado, com vaso sanitário, com banheiro, nunca tinha tomado banho de chuveiro. Só para você ter uma ideia como era a situação na gente lá. E aí, resultado, fui trabalhar com ele, cobrando na Kombi, durante mais de 5 anos. Me matriculei então no Colégio Tem Magalhães para fazer a 6ª série, porque a 5ª série eu já tinha feito em Salvador. A partir daí, fui trabalhar com ele, se você um turno, eu trabalhava na linha com ele, pela manhã e pela tarde eu estudava no Juntaí Magalhães. Cresci, né? E também fui empacotador do então Paz Mendonça, que hoje é o Atacadão ali, todo mundo já conhece, né? A nova loja do Atacadão. Tinha 16 anos mais ou menos. Aí fui trabalhar de empacotador lá no Paz Mendonça. Fiz lá um tempo, aí
18 anos, tirei minha habilitação e eu próprio fui rodar na Kombi. Eu rodava com uma e ele rodava com a outra. Resultado da história que eu trabalhava no meio de terra nele, isso fazendo ginásio ainda, tá? E aí conheci a Dona Niralda, já saindo do ginásio. E naquele tempo, gente, nós fazíamos formatura, né? Quando você tirava o ensino médio, né? Tinha formatura, tinha tudo. Eu saindo, fui fazer estágio no então Hospital Geral de Itaparica, recém-inaugurado, no almoxarifado, no hospital. E retornei para prestar, não sei se hoje dizem, acho que é o TCC, alguma coisa assim, né? Para apresentar, para poder pegar o meu diploma de ensino médio. E aí foi que eu encontrei a Niralda num rol, eu disse, olha, fiz tanto tempo na escola, nunca tinha cruzado com ela. Quando fui apresentar o meu TCC, e bati com ela. Começou a conversar, resultado da história, começamos a namorar, e 2 anos depois nos casamos. E dei continuidade ao meu trabalho, junto ao Clube Mediterrâneo, aqui eu devo tudo enquanto profissional. É uma empresa que, meu Deus, saí da escola, né, do ginásio, com aquela experiência técnica, mas foi o Mediterrâneo que me ensinou tudo, cara. Foi lá que eu aprendi a ser o gestor que eu sou. Aquela nova fórmula de fazer gestão, que são dos americanos, né, os europeus, no caso da França. Mudou muito minha cabeça da responsabilidade que nós tínhamos para fazer aquele serviço. Inicialmente a gente começou com o transporte dos hóspedes do Clube Médio e depois com os funcionários de lá. Aí já tinha 3 filhos e tudo mais. Quando a gente começou, que até aí a gente só mexíamos com combis. Tá? A partir daí foi que, já quando o meu caçula chegou, a gente passou a participar do transporte dos funcionários com ônibus. Foi que mudou a chave mesmo. E aí a gente, na verdade, ampliou o tamanho da Politur em si. Porque a Politur era uma empresa que tinha 4, 5 combis. E a partir daí a gente se meteu com ônibus e inicialmente foram 3 ônibus que nós compramos para atender a necessidade do Clube Médio, do transporte dos funcionários. E aí se metemos pelo turismo, enfim, e hoje a Politur é uma das maiores empresas de transporte turístico, não só da Bahia, mas do Brasil como um todo. Para mim é uma grande satisfação. E depois eu conto o resto. Pronto. Falando aí de Marechal Rondon, foi minha primeira paróquia, né, que eu administrei. Depois de ordenado, eu fui vigário paroquial em Valéria e Itapuã e administrei pela primeira vez a paróquia São Lucas. A matriz fica em Campina de Pirajá, mas tem comunidades dentro de Marechal Rondon. Aí eu falando, olha só que coisa boa. Inclusive, meu padrinho é de Marechal Rondon, aliás, ele é daqui da Gameleira, só que mora lá em Marechal Rondon. E minha mãe tem afilhado também lá em Marechal Rondon. Coisa boa. E conheci Zezinho, foi em 2019, quando eu fui lá na Politur. Eu conheci Zezinho com o Zezinho da Politur. Você estava lá, eu fui fazer uma cotação para um passeio que a gente foi. Aí você estava lá, me acolheu, tudo. Bom saber um pouquinho da sua história. Mostrar que antes do gestor tem um ser humano, né? Muitas pessoas acabam não percebendo isso, a história de vida nossa. Coisa boa. Pois é, rapaz. Parece que passou tão rápido, né? Se fosse o dia que eu era adolescente, hoje sou pai de 4 filhos, tenho 3 netos. Dá pra isso? O tempo voa, meu irmão. A gente tem que aproveitar da melhor forma cada momento, cada oportunidade que isso gestor da minha cidade, olha isso. Nunca passou isso pela minha cabeça. Nunca mesmo. Mas o Senhor sabe de tudo, a gente não sabe de nada. É verdade, com certeza. Muito bem, vamos agora começar então a nossa dinâmica. Zezinho vai pegar um tema, ele vai iria apresentar
e a partir do momento que ele for falar, aí eu já aciono a equipe para o nosso turno. Ok? Pronto. Eu mesmo? É. Ó, você mesmo? Não é. Vamos lá. Eu tô Muito sorte bem. hoje. Qual o Eu tema? acho que sorteio é educação, gente. Educação. Pronto. Aqui o tema é educação e Zezinho pode falar a partir de agora. Zezinho, qual a sua proposta para a educação do nosso município para os próximos 4 anos? Então, padre, nós, ao longo desses 4 anos, avançamos bastante, tá? Tivemos um início muito complicado da educação no município, até por conta das condições que se encontrava no município, a nível estrutural mesmo, e se falarmos que estávamos atravessando um momento ímpar na história da humanidade, que era a pandemia. Assumimos em janeiro de 21, com todas essas dificuldades, onde as escolas todas desestruturadas, e já a partir do momento que nós conseguimos de fato ter uma segurança em retornar às aulas, já com a vacinação e tudo mais, a gente partiu para a reestruturação desses prédios que se encontravam totalmente degradados. Foi reformas próprias de telhados, mobiliário, enfim, para que nós tivéssemos um mínimo de segurança possível para o retorno das nossas crianças. Então, o primeiro ano foi extremamente complicado. Já no segundo ano, não. No segundo ano, a gente já conseguiu trazer essas crianças de volta. Ainda falando um pouco da pandemia, nós apoiamos todas as famílias, todos os alunos com cestas básicas. Tá? Cestas básicas essas compõem até a merenda escolar. A gente ampliou isso. Houve famílias que até durante o mês pegavam mais de uma cesta básica, 2, 3 cestas básicas, porque tinham vários alunos ou vários, colegas, né, irmãos que estudavam e tinham direito. Isso ajudou bastante a população naquele momento de dificuldade com relação à pandemia. Na sequência, claro, a gente fez o processo seletivo, que era obrigatório naquele momento, para que pudéssemos fazer a contratação de todo o pessoal que iria fazer essa gestão, no caso dos seguranças, no caso das merendeiras, enfim, foi um processo que a gente teve muito problema no início, mas que graças a Deus a gente ultrapassou esse momento. E que hoje a gente olha atrás e fala como a gente avançou em relação à educação do nosso município. Claro, a gente precisa avançar muito mais. A gente precisa olhar para o futuro. Esses 4 anos foi desafiador, não só a educação, como todas as áreas. Mas, de agora para frente, a gente vai trabalhar em cima do cargo de salário, desse pessoal, e esse enquadramento que as pessoas precisam. Então, são metas que, nesse segundo mandato, Deus abençoando que a gente chegue lá, a gente vai trabalhar para que essas pessoas possam, no caso, recuperar esse déficit, que não é um déficit da gestão da Zezinho, são déficits que se acumularam ao longo da história. Só para você ter uma ideia, nós assumimos a prefeitura com as principais dificuldades que tivemos, mas tínhamos servidores dessa cidade que tinham mais de 10 anos que não tinham um reajuste no seu salário. Então a gente conseguiu, tá, enxugar a máquina pública, fazer uma gestão mais justa e dentro de um aumento linear para o nosso servidor. Mas a gente entende que a gente precisa avançar. A questão do concurso público é fundamental para que a gente avance, tá? Levando essas pessoas a terem uma seguridade melhor e acabe, de uma vez por todas, com esses contratos temporários que a gente faz, mas que agora, nesse segundo mandato, é um objetivo da nossa gestão levar a todos os funcionários da educação esses benefícios. Se falar também que nesses 3 anos e 9 meses de gestão, a gente avançou muito na educação. Nós falamos
da estrutura que nós implementamos nas nossas escolas. Hoje a maioria, eu acho que quase 100% das escolas, se não me falha a memória, já encontram sistematizados, completamente diferentes do que nós encontramos. Hoje nós temos escolas de tempo integral, onde o município fornece toda a alimentação, a criança chega pela manhã com transporte de qualidade, tá? Diga-se passagem, transporte esse que foram adquiridos com recursos próprios do município, a compra de veículos, a compra de ônibus escolares para que essas crianças tivessem um transporte digno, e complementando com a reestruturação das escolas e uma alimentação de qualidade para que dizem, né? Dizem não, a gente que já passou por isso, eu posso falar por mim, barriga vazia, meu irmão, ninguém consegue estudar, ninguém consegue trabalhar, ninguém consegue fazer nada. E essa alimentação que a gente tem fornecido é uma alimentação extremamente importante. E eu não posso deixar de falar também da parceria que a Secretaria de Educação tem com os nossos fornecedores. Eu estou me referindo ao pessoal que fornece das associações de agricultores do nosso município, onde mais de 30% a 40% da alimentação que nós fornecemos às nossas crianças vem da agricultura familiar. E, organicamente, alimentos sem nenhum tipo de agrotóxico ou coisa parecida, levando mais qualidade de vida para nossas crianças. Esse foi o momento que a gente deu um salto de qualidade dentro da nossa educação. Sabemos que temos que avançar muito mais, mas o dever de casa foi feito, muito bem feito nessa primeira gestão nossa, mas claro que a gente tem que avançar e tem que avançar não só na educação, como em todas as áreas do nosso município. Muito bem. Muito bem. Não, eu queria só fechar dizendo a vocês que é um desafio, é um grande desafio a gente manter a máquina pública trabalhando a todo vapor como nós temos feito, porque é foco, padre, 24 horas por dia buscando resolução de tantos problemas e tantos desafios que nos chegam à nossa porta e que nós temos que resolver, porque viemos, de fato, fazer história nesse município, se falando de gestão toda. Muito bem. Mais alguma coisa sobre a educação ainda? Eu creio que eu fui bem sucinto, porque eu não queria deixar nenhum tema sem responder nesse momento. Ele ainda tem tempo para falar sobre a educação? Aí, tá vendo? Não, a educação nossa, a gente teve problemas, tá? Aí eu vou falar um pouco dos secretários, tá? Que iniciou-se com o secretário que hoje é adversário nosso na gestão. E aí, graças a Deus, Lucinaldo assumiu a Secretaria de Educação, dando já uma nova condição para que a gente avançasse, e foi extremamente importante. Mas aí, você veja, num período de 3 anos e 9 meses, a gente está fechando com o 3º secretário de Educação. Então, o Lucinaldo fez um papel fundamental e que eu não posso deixar de dizer a vocês. Ele pegou uma situação complicadíssima, mas que a gente avançou. Ele precisou sair em função de assumir uma outra função tão importante quanto a Secretaria de Educação, tá? E foi fazer a gestão da maior escola que esse município já recebeu do governo do estado, que é a Escola Ernesto Carneiro Ribeiro. Com a saída dele, a gente promoveu a secretária Larissa Oliveira para assumir a educação. Isso também avançamos bastante nesse quesito, e com a vinda dessa escola tão robusta, tão preparada, porque ali, na verdade, não é uma escola, ali é um centro educacional poliesportivo, onde você pode praticar todos os esportes, tá? Do teatro ao atletismo, ao futebol, ao vôlei, à natação, enfim. Então, é uma estrutura robusta, com laboratórios, com biblioteca, com refeitórios, então, com transporte digno. Então, tudo isso veio para trazer qualidade da educação no nosso município. Paralelo a isso, a gente está em processo avançado
para utilizar aquela estrutura para buscar a primeira faculdade para o nosso município. Tá? Eu tenho conversado com o governador Fernando Rodrigues, ele que é um simpatizante, preciso dizer por quê, né, que é secretário de Educação do Estado da Bahia. A gente tem provocado ele bastante para trazermos o campo da UNEB para Itaparica. Isso vai ajudar demais ao nosso povo, aquelas crianças que estão saindo do ensino médio, que hoje ocupam espaços da prefeitura, custeados pela prefeitura, seja em Valença, seja em Salvador, eles possam ficar definitivamente no nosso município. Sim, porque nós temos um espaço onde nossas crianças ficam alojadas. Tem uma casa com toda a infraestrutura, com merendeira, com alimentação, pessoal de limpeza, onde os pais podem ir durante a semana, acompanhar os seus filhos lá, passar um dia ou dois lá, e nos finais de semana o transporte escolar retorna para essas crianças e que, de fato, tem dado um resultado importante para a educação do nosso município. Muito bem, perfeito. Então, tema da educação voltado, mais um. Ele bota para mim, tá vendo? Muito Aí, bem. agora que nós vamos aqui. Pronto. Infraestrutura. Infraestrutura. Segundo ponto. Meu Deus. Zezinho, o que falar do projeto da infraestrutura que foi feito e para os próximos 4 anos? Então, a infraestrutura desse município, meu Deus, estava muito comprometido, muito mesmo. A gente chegou no primeiro momento a se assustar. Falei um pouco da educação, das condições que nós encontramos nos prédios públicos do município e se formos falar da pavimentação, se formos falar da condição que nós encontramos, a própria prefeitura do município, sem comentários, era algo assim deprimente. Só para vocês terem uma ideia, eu passei quase 90 dias despachando no gabinete da Secretaria de Educação, uma salinha que tinha lá, porque nós não tínhamos na prefeitura a condição mínima de se desenvolver o trabalho. Não tinha como. O prédio estava lá abandonado, não tinha uma cadeira para sentar, não tinha uma rede elétrica, condição, não tinha um ar-condicionado, não tinha uma internet, não tinha nada. Era um cenário de terra arrasada, literalmente. Então, foi desafiador, tá? Como eu acabei de falar, ainda tinha a pandemia por trás de tudo isso que dificultou, as contas do município FPM bloqueadas. Então, foi muito complicado, cara. Muito. Mas, graças a Deus, a gente, pós essas dificuldades todas, montamos estratégias que trouxeram um resultado muito importante. E quando falei agora há pouco de onde eu vim, como cheguei, isso também marca a nossa história e a nossa memória, evidentemente. Quando falei do primeiro banho que eu tomei de chuva e foi em Itaparica, não é brincadeira não, foi sério mesmo. Então, quando nós estávamos naquele processo político, onde eu tive a oportunidade de estar com aquela comunidade lá da Água Fria, eu tinha prometido para eles, quase já no dia da eleição que eu tive lá, era quase meia-noite, uma reunião lá, e eu fui lá e eu assumi o compromisso com eles de que, se eleito fosse, e eles votassem comigo, que a primeira obra estruturante que eu iria fazer seria naquela localidade. Localidade essa que se assemelhava muito à minha infância, de como eu vivi lá em Marechal Rondon, vendo o esgoto a céu aberto, todos os detritos passando na porta da minha casa, sem infraestrutura, sem esgoto, sem água encanada, só com uma fonte, fonte se chama, ou cacimba, como queira, tá? Onde a gente não tinha nada. E o Marcelino, a Água Fria, era exatamente aquilo que fez com que eu revivesse a minha. E eu disse, eu vou mudar a história. Hoje eu tenho condição, à frente do nosso município, de proporcionar a essas famílias o mínimo de dignidade possível, é isso que eu quero fazer. E assim foi, já no 5º mês de mandato, tá?
a gente já enfrentou aquela situação lá, onde levamos esgoto, água tratada, pavimentação, iluminação de qualidade em LED, enfim. E já no primeiro ano de governo, se não me falha a memória, no dia do aniversário da cidade, nós já entregamos 10 obras estruturantes do município. 10 obras, com todas as dificuldades orçamentárias, com todas as dificuldades de pandemia, enfim, de estruturação da máquina pública. A gente conseguiu essa proeza de entregar o resultado que nenhum itaparicano esperava que fosse chegar tão rápido. Dentro dessas obras estruturantes, 2 praças, exemplo da Praça de Amoreiras, que estava lá cheia de tapumes há mais de 1 ano e meio, prejudicando o comércio local, onde os comerciantes não podiam trabalhar. E a gente sentou com a empresa que detinha o contrato na época, renegociamos esse contrato, baixamos o custo da obra em mais de R$150 mil na época e demos a continuidade da obra. E graças a Deus, quando chegou no aniversário da cidade, a gente pôde entregar aquela praça. A mesma coisa nós fizemos com a Praça João Baldo, ali, que era um ponto de droga, de violência, tudo escuro. As pessoas nem se atreviam a colocar o pé fora de casa depois das 18 horas. Nós encaramos aquele desafio e fizemos aquela praça num tempo recorde. De 29 dias a gente fez aquela obra. Com a empresa trabalhando durante os finais de semana, trabalhando à noite, enfim. Houve até quem duvidasse, apostasse que a obra não ficaria pronta para o aniversário da cidade. Fizemos obras importantes, por exemplo, como a pavimentação do Alto do Bela Vista, onde eu tive o prazer de conversar com um senhorzinho de 84 anos, quando ele falou que já entrou para a história dessa cidade. Porque o senhor, a gente já mora aqui desde que nasci, nunca recebi nenhum tipo de benefício da prefeitura. O senhor, com menos de 1 ano, o senhor já deu dignidade a gente, para a gente receber uma ambulância, um carro de lixo, para que a gente possa ser bem tratado, ser visto, o transporte chegar à porta da casa da gente. Então, para mim, isso já entrou na história do nosso município. Isso para mim foi extremamente emocionante, porque a gente chegou que ali a gente estava no caminho certo mesmo, e o caminho era esse, levar dignidade para as pessoas. De lá para cá, só foi acelerar. Tenho certeza absoluta que a parceria entre o governo do estado e o município foi fundamental, tá, para que nós dessemos continuidade a esse processo de reestruturação do município, que não foi fácil, não tem nada concluído, muito pelo contrário, a gente está avançando, mas o que nós fizemos nesses 3 anos e 9 meses realmente ficou na história desse município. Olha o exemplo, a Orla de Itaparica, que era uma orla que nem vinha aqui absolutamente já no primeiro ano, aí já não foi no aniversário da cidade, aí já foi na virada do ano, no 31 de dezembro para 1º, a gente entregou a Orla de Itaparica toda recalcitrada. O Natal que nós fizemos, coisa que as famílias precisavam sair daqui, de Itaparica, para ir ou num shopping, ou em Santo Antônio de Jesus, ou em qualquer outra localidade, para ver Papai Noel. E a gente levou isso aí. A Páscoa que nós fizemos, né? Ali aquele belo presépio ali em frente à nossa igreja matriz. Então, realmente, nossa cidade, esses 3 anos e 9 meses, fazendo história, graças a Deus. Mas precisa muito mais, claro. Aí vai com o desenvolvimento da missão. Pois é, a gente, ao longo desses anos, a gente ouve muito falar, enfim, é o papel da oposição mesmo falar, mas nós tivemos uma receita própria, que é o JOS, né, que é muito falado, essa questão do JOS. Onde é que está o dinheiro do JOS, não sei o que, não. Porque todos os prefeitos, eu estou falando dos últimos 20 anos, fizeram a gestão do município com o mesmo recurso que nós fizemos. Mesmo recurso.
Nós estamos falando em torno de 35 milhões com royalties brutos. Só que as pessoas esquecem. Na verdade, não esquecem. Eles fazem questão de criar fake news. Até porque é o papel deles querer desconstruir o nosso trabalho. Mas esse recurso, 50%, logo de cara, vai para a limpeza pública do município. O município hoje tem um custo, olha que com a nossa chegada a gente reduziu em mais de 30% o valor do contrato, que eles pagavam 600 e pouco, e nós reduzimos para 430 mil mais ou menos, mais o aterro, que isso aí é um valor fixo. Então, só desse valor, mais de 50% você já gasta com a limpeza pública do município. A partir daí, você tem que priorizar as áreas que você pretende levar dignidade para essas comunidades. Comunidades que, como eu bem falei anteriormente, estavam isoladas. Então, hoje a gente traçou uma estratégia de pavimentar as ruas que dão acesso à localidade. Exemplo de Amoreiras, que nós fizemos a Rua do Céu. É uma rua central que liga o Alto de Amoreiras com a parte da ABA 533. Então, o pessoal está aqui me mostrando que eu estou avançando no tempo. Mas a infraestrutura, se nós ficarmos falando aqui, eu vou levar o tempo inteiro, porque, de fato, foi muita coisa feita. Exemplo do Bela Vista, que nós ligamos o Bela Vista com a BA 532. A mesma coisa nós fizemos com Manguinhos, que nós fizemos a via principal que leva para o campo, para dar acessibilidade a essas famílias que moravam lá em cima. A mesma coisa nós fizemos na Água Fria, a mesma coisa nós fizemos em Misericórdia, que nós fizemos as Cajazeiras, e assim sucessivamente. Claro, a gente precisa muito mais, mas a gente tem muitas obras que a gente tem planejado para fazer. Tá? Exemplo do Recanto do Barro Branco, que a gente precisa chegar lá. Exemplo da Ilha das Crianças, não, a gente fez agora, o asfaltamento total da Ilha das Crianças. Mas a comunidade do Engenho, por exemplo, nós fizemos agora uma intervenção importante lá, a nível de encascalhamento daquela comunidade. Estava transitável aquilo lá. Mas precisamos chegar na Ilha Verde, que é uma comunidade, tem bastante gente, que moram muitas pessoas, e que o município precisa chegar lá. Tá? Chegamos no Oiteiro dos Garões, mas não conseguimos chegar na Ilha Verde. Mas é um planejamento, exatamente. Porto Santos, né? Porto Santos, exatamente. A mesma coisa fizemos no Porto Santos, fizemos uma ligação da BA 532 com o centro de Porto Santos, entregando a praça de Porto Santos, que é uma das praças mais lindas do município, concluindo com o asfaltamento da entrada do Porto Santos ligando as duas saídas do Porto Santo, que levando a qualidade muito grande para aquela população. Mas, como eu falei, se a gente ficar falando aqui da infraestrutura, tem muita coisa. Agora, por exemplo, padre, nós colocamos num programa do governo do estado, onde me fugiu a memória, que é Bahia em Movimento, se não estou enganado. Tá? A gente conseguiu incluir, até porque o município hoje está adimplente, a gente consegue colocar no nosso município nesses projetos que antes você nem conseguia, você precisava estar adimplente para você colocar o nosso município, né, nesses programas. Agora a gente conseguimos, né, com a organização do nosso município, colocar nesse programa, um programa esse que tem trazido enorme benefício à população. Só para o senhor ter uma ideia, nós vamos ter mais de 5 quilômetros em ruas pavimentadas já agora no município. Fizemos a Água Fria já, a pavimentação asfáltica. Fizemos já a Rua do Rio, que foi uma rua que também não existia pavimentação. O município fez com recursos próprios no início da gestão. Agora, já no final da nossa gestão, a gente fez o asfaltamento dela. Vamos fazer o asfaltamento da rua principal do Mocambo também. Fazer o asfaltamento também do Barro Branco, da rua principal do Barro Branco. Fazemos o asfaltamento também da UBS e lá em Porto Santos, da Rua do Verão.
Então, são comunidades que fizemos o asfaltamento também lá da Ilha das Crianças, que é aquela subida antes de Amoreiras, que dá acesso àquela escola Ilha das Crianças e mais as 2 escolas municipais que a gente tem ali, que era uma dificuldade para os ônibus entrar ali. Então, essa questão da pavimentação é uma questão importantíssima para levar dignidade às pessoas. Mas a gente precisa também falar da Rua do Pastel, que é uma outra rua que liga a comunidade do Areal, que é lá no fundo. A gente já conseguiu fazer a Rua da Caixa d'Água, mas a gente precisa já, agora para 2025, a gente entregar mais uma obra importante, que é a Rua do Pastel. Tá? E aos poucos a gente vai avançando. Tá, a requalificação aí da toda a orla de Ponta de Areia, já chegamos até Ponta de Areia, a parte de Ponta de Areia já foi entregue, inclusive, mas estamos dando continuidade de Ponta de Areia até Amoreiras, que vai concluir a orla de Ponta de Areia. E esquecendo, dentro desse projeto da pavimentação, Amoreiras também foi contemplada, com a praça, o entorno da praça todo asfaltado, juntamente com o posto médico, e a rua transversal do posto médico de Amoreiras também vai receber a pavimentação asfáltica já essa semana, já agora, graças a Deus. Muito bem. Mais alguma coisa sobre a infra? A infra tem muita coisa, se eu ficar falando com você aqui, todas as ruas, por exemplo, a gente agora fez um projeto, um trabalho importante lá na Nova Misericórdia de encascalhamento, que as ruas estavam, porque não adianta a gente fazer esse tipo de serviço se não for num período que não seja chuvoso, porque é algo paliativo. Na verdade, o que a gente precisa trabalhar para essas comunidades é a pavimentação de forma definitiva. Mas até lá, a gente tem que fazer os paliativos para dar um mínimo de trafegabilidade a essas famílias, né? Que a situação é muito complicada realmente. Não posso esquecer lá na Misericórdia, do Porto da Misericórdia, que está sendo todo requalificado, construindo uma nova ponte, uma nova praça no Porto da Misericórdia também, que é outra obra que vai levar um benefício absurdo na questão da geração de emprego e renda para aquela população. Mas isso é um assunto mais para frente. Muito bem. Mais um ponto. O tempo está direitinho aí? Eita, que a produção está cortando meu pescoço. Estou me estendendo, né, Fábio? Nada. Administrando o tempo. Nem estou olhando, vou deixar para o senhor mesmo olhar. Pronto. O tema agora, emprego. Pois Muito bem. Zezinho, o que foi feito e qual a sua proposta para o emprego para os próximos 4 anos? Então, nós, padre, ao longo desses 4 anos, nunca na história desse município se gerou tanto emprego nesse município. Houve determinadas profissões que nós tivemos dificuldade, inclusive, de encontrar profissionais. Você vê como foi, como nós aceleramos nesse quesito. Só para você ter uma ideia, com as obras que nós geramos aqui nessa cidade, não só as obras municipais, com nossos próprios recursos, mas as obras do governo do estado, isso foi algo assim fora da curva. Quando eu digo profissões, por exemplo, de pedreiros, chegou no ano passado, nós ficamos sem esses profissionais. As empresas tiveram até que importar profissionais dessa área. Mas várias e várias obras girando no município, do governo do estado, do município, o retorno, por exemplo, da delegacia, estão gerando emprego para aquela comunidade, a construção da nova escola de tempo integral, a requalificação da orla também. Se nós falarmos também da requalificação da orla de Itaparica, a construção do Porto da Misericórdia. Então, isso tudo fez com que aquelas pessoas que só pensavam em trabalhar na prefeitura, de fato, tivessem uma oportunidade fora dela. Claro, a gente precisa trabalhar muito mais. Fizemos um projeto importantíssimo junto ao SESC de requalificação de mão de obra, de formação de mão de obra. Exemplos de operadores de pilhadeira, de soldadores, pizzaiolo, cabeleireiros, costureiras. Então, essas pessoas já saíram com o diploma na mão. Isso foi importantíssimo até com a vida do atacadão. Porque essas pessoas que
tiveram a oportunidade de participar desses cursos, que já tinham seus diplomas ou certificados em mãos, elas puderam ser empregadas de forma imediata. Isso foi importantíssimo. Com a expansão agora também do Hospital Geral do Itaparica, onde vai dobrar a capacidade do hospital, então vai receber mais de 110 leitos de enfermaria e mais de 15 de UTI. Isso vai dar uma qualidade absurda à saúde do nosso município. Absurdo. Mas, paralelo a isso, quantitativo de pessoas que estão trabalhando hoje nessa obra é importante. E a gente não pode perder o foco que nós estamos aí à beira de um projeto grandiosíssimo que é a Ponte Salvador-Itaparica. E essa parceria com o governo do estado é importantíssima. A gente não pode perder o foco que o estaleiro Enseada do Paraguaçu ele pode retornar a qualquer momento e que isso também vai trazer um benefício importante à geração de emprego e de renda do nosso município. Então a gente está muito focado nisso. E eu sempre digo que essa parceria com o governo do estado é importantíssima, porque hoje Itaparica é enxergado. Acho que ao longo desses anos todos, Itaparica tinha um déficit muito grande. E nós temos uma história, porque não chegamos ao 2 de julho sem passarmos pelo 7 de janeiro. São coisas que a gente precisa colocar os pingos nos is. A nossa importância do nosso povo, nossos índios, nosso Guarani, nossa Maria Filipa e tantos outros que perderam sua vida defendendo a independência desse país. Então, eu sempre manifesto isso ao nosso governador, e ele é sensível, tá? Ele é muito sensível a essa questão, porque eu digo, está na hora de se ajudar a cidade. Hoje nós temos obras, exemplo da requalificação do mercado municipal, onde vários pais de famílias trabalham ali, ganham o seu sustento. Enfim, a coisa está indo bem, graças a Deus, e eu não tenho a menor dúvida que, da agora para frente, a gente vai avançar muito mais. Tem um outro projeto importante também que nós colocamos na nossa gestão, que é o projeto do primeiro estágio, onde nós temos hoje mais de 500 pessoas trabalhando dentro desse projeto. Algo importante que nunca foi feito na nossa cidade. Imagine 500 pais de famílias ou mães de famílias trabalhando, dando oportunidade do primeiro emprego para seu filho. E pensa aí, quanto isso não gera a nível de emprego e renda para essa cidade. Então, é negável o quanto a cidade avançou. Isso aí podem dizer o que quiserem, mas negar o que é óbvio está aí para qualquer um enxergar. Claro. Agora a gente reconhece que a gente precisa avançar muito mais. A gente precisa estar atento, a gente precisa, já a partir de 25, trazer novos cursos de capacitação e profissionalização do nosso povo. E essa parceria com o governo do estado vai ser importante, porque no primeiro momento nós custeamos isso. Agora eu quero buscar a nível estadual para que nós possamos utilizar até mesmo essa estrutura do Ernesto Carneiro Ribeiro para servir como centro de informação para o nosso povo. Então, e não me venham dizer os que passaram que não tiveram a oportunidade de ter parceria com o governo do estado. Não sei se tiveram a competência que nossa gestão teve em buscar, em manifestar a cada momento a necessidade do governo do estado olhar para o Itaparica, gente. Essa cidade ficou muito tempo esquecida, como se não fizesse parte da Bahia ou do país. Então, graças a Deus, a gente conseguiu virar a chave, colocar essa cidade num rumo de desenvolvimento que ela nunca deveria ter saído. Naturalmente, a gente tem a nossa vocação, é evidente, que é o turismo. É evidente, todo mundo sabe disso. Mas, paralelo a isso, a gente tem que buscar alternativas também para gerar empregos nesse município. Tá? É inegável o quanto que o programa do turismo que nós fizemos de lá para cá, apresentando a cidade nos maiores eventos a nível nacional, eventos náuticos, eventos de encontro da BAV, de agência de turismo, para que nós pudéssemos chegar lá e vender o nosso produto. E o reflexo foi muito rápido, muito rápido. Nós tivemos um Réveillon aqui onde não tinha nem onde ficar as pessoas. Nós tivemos projetos importantes, como eu acabei de falar há pouco, a nível do Natal Luz, a nível da Páscoa, a um 7 de janeiro que nós trouxemos as maiores atrações do país para vir para Itaparica. Isso é geração de emprego e de renda, gente. Então, projetos como esse foi
um virar de chave para essa cidade se enquadrar. Nós ficamos, o 7 de janeiro, por exemplo, foi um dos eventos que ficou entre os 5 maiores eventos do estado da Bahia a nível estadual. Muito bem estruturado, e a gente soube capitalizar isso muito bem, tá? Porque as pessoas vieram para a cidade não apenas de passagem para assistir um show, não. As pessoas vieram se hospedar para no dia seguinte ir na Fonte da Bica, ir na Coroa do Limbo, e aproveitar para almoçar, ou ir na Praia do Forte, enfim, fazendo com que a economia girasse de fato. Porque cada real que a gente investe, o retorno para o município é 10 vezes mais, gente. E você precisa enxergar isso. E essa parceria com o governo do estado, não canso de falar isso, foi importantíssima através da Sufotur, porque para você trazer ou para você montar um projeto como foi montado no Pedrão de Itaparica ou no 7 de janeiro, você precisa ter uma parceria do governo do estado, através da antiga Bahia Tursa ou através da Sufotur. E não canso de agradecer a nossa Secretaria de Turismo, que foram super competentes em trabalhar, jovens itaparicanos que estão aí no seu dia a dia, se requalificando, buscando interagir com essa galera do show business, para que a gente possa, né, atrair os melhores para a cidade, retornando essa receita para o cidadão. A gente criou leis de incentivo nessa cidade, aonde nós pudemos, em parceria com a Câmara de Vereadores, isentar todos os ambulantes do município de taxas. Imagine. Então, o ambulante ele vinha trabalhar, mas ele não precisava pagar taxa alguma. Fizemos uma espécie de reserva de mercado, onde nós não aceitamos nenhum ambulante que não fosse itaparicano. Isso foi fundamental, mas foi muito desafiador também, porque você mudar a cabeça das pessoas da importância e da responsabilidade que elas tinham em assumir aquilo, não foi fácil. Houve muita dificuldade, o secretário Everaldo enfrentou isso, mas que com muita maestria, com muita sabedoria, soube driblar essas dificuldades, e o resultado foi esse aí que nós vimos, nossos eventos estando, né, circulando como o 5º maior evento do verão da Bahia. Imagine, atrás apenas de festival de verão ou qualquer outro festival grande aí, Itaparica figurou entre os maiores eventos de Itaparica. Perto da capital, então. Né? Cada um veio, curtiu. Eventos, por exemplo, como o Jet Ski Privilégio, aonde só vêm as pessoas que têm um poder aquisitivo melhor, que vêm se hospedar em Itaparica, que faz com que os restaurantes estejam lotados, as pousadas estejam lotadas, entendeu? Os restaurantes estejam, enfim, toda a economia voltada para o turismo, trabalhando a todo vapor, a vendedora de acarajé, o pessoal do espetinho, enfim, quer dizer, a gente fez com que, de fato, isso tudo acontecesse de uma forma que o resultado está aí para quem quiser ver. Então, eu acho que isso é você pensar em investir em algo que vai trazer um retorno, e um retorno sustentável, não é algo passageiro, porque não é só nessas grandes datas que a gente consegue atrair. Hoje, vocês podem ver, só basta fazer o sol. Se o sol brilhar, a cidade está lotada, a cidade está cheia. A Marina é outro desafio que a gente, enquanto gestão, estamos preocupados, porque já era para essa Marina estar funcionando, e a gente tem provocado muito o governador, porque eles insistem. Na verdade, eles precisam cumprir um cronograma de licitação, e eles colocaram um grupo de marinas para serem licitadas. Então, tem marinas que são deficitárias. As marinas mais rentáveis é Itaparica e Salinas, mas tem a de Caixa Pregos, que não é tão vantajosa. Tem a outra de Salvador, que me fugiu a memória aqui agora, que também não é vantajosa. E eles só querem licitar os 4 para uma única gestão. Então, está havendo essa dificuldade. Mas já foi licitado 2 vezes e foi dado deserta. Agora estão licitando novamente, dando deserta, a gente poderá, enquanto município, solicitar a gestão para nós. E isso aí, meu amigo, vai ser algo importantíssimo na geração de emprego e na geração de receita também para o município. Tá? Então, não foi por acaso que a gente, no início da gestão, a gente procurou logo requalificar a Orla de Itaparica para fazer
essa junção com a nova marina, que dobrou triplicou a capacidade de atracação de embarcações aqui em Itaparica. Então, fizemos a nossa parte, já conversamos isso com o governador, mas a gente precisa mais. A entrega no mercado agora, até o final do ano, vai ser outro ponto atrativo para o turismo no nosso município. A entrega do Porto da Misericórdia, idem, entendeu? E a entrega da segunda fase da Orla de Ponta de Areia também será importantíssimo para a geração de emprego e renda nesse município. Maravilha. Mais algum ponto sobre emprego? Não, eu acho que está bem indo, está bem encaminhado. E eu só queria reforçar a questão da requalificação da mão de obra, que a gente está trabalhando em cima disso, para a partir de 25 a gente abrir vários cursos nas mais diversas áreas para capacitar nosso pessoal. E assim dar a condição de disputar uma vaga de emprego, seja no estaleiro Enseada do Barroco Sul, seja no projeto Ponte, seja onde quer que for. Mas a gente precisa se preparar para essa mão de obra estar qualificada. Muito bem. Mais um ponto. Marcelo Danos. Tem tempo aí de Vitinho? A equipe está ali monitorando. Saúde, o próximo ponto que será abordado. Saúde. Qual a proposta para a saúde para os próximos 4 anos? Pois é, pai. A nossa saúde não era diferente do início da gestão para cá. Tivemos grandes desafios. A requalificação desses postos de saúde foi algo desafiador, porque tínhamos lá uma condição muito precária. Tá? Se nós falarmos do posto de Ponta de Areia, se falarmos do posto de Porto dos Santos, se falássemos do posto lá do Marcelino, se falássemos do posto da Misericórdia, do Mocambo, enfim, era uma tristeza. Então, por isso que eu digo que foi desafiador esse primeiro momento. E a saúde, poxa, no meio de pandemia, você ter uma rede completamente desorganizada, foi mais desafiador ainda. Nós não tínhamos ambulâncias, enfim. Hoje nós temos uma frota de ambulância de mais de 12 veículos, tá, servindo a população. Então, conseguimos requalificar todos os postos de saúde, inclusive com substituição de imobiliário. Hoje, nosso cidadão chega e nós temos condições de atendê-lo dignamente. Nós ampliamos, e foge os números aqui agora, o atendimento na Policlínica de Valença. Tá? Nunca na história do nosso município a gente teve tantos atendimentos como nós estamos tendo agora em todas as especialidades desse município. Em todas as especialidades. Então, a Policlínica hoje tem sido extremamente importante. Tá? E que nós, de fato, estamos atentos porque tem um custo disso. E esse custo, eu estou apertando a secretária sempre para que nós possamos ampliar o máximo possível. Tá? E sopraram aqui que a gente teve, no último mês, um atendimento de mais de 250 itaparicanos na Policlínica de Valença. Você imagine. É uma demanda reprimida que nós tínhamos, que agora a gente está conseguindo soltar isso. Tá? Nós fizemos a maior construção de um UBS nesse município. Na verdade, tem gente que diz que na verdade não é nem uma UBS, na verdade é uma UPA. De tão bem estruturada, tão bem caprichada, porque é uma unidade a nível nacional, é um UBS a nível nacional, que a gente pegou o projeto, tá? Do Ministério da Saúde, lá no Alto das Pombas. Alto das Pombas, ao lado da praça do Alto das Pombas ali. Nós desapropriamos uma outra área, unificamos com a que nós já tínhamos, porque quem se lembra sabe que era um postinho pequeno que tínhamos ali, construindo ainda lá no início da década de 90, na praça. Aí tiramos o posto médico dali, alugamos um imóvel, ali no Galvão, transferimos o posto médico para lá, para que nós tivéssemos condições de ampliar a praça, porque a praça era algo também muito pequeno, não dava a condição de atender a população ali do Alto das Pombas. E demos início à construção da UBS.
tivemos um investimento de mais de 3 milhões naquela UBS. A parceria do governo do estado também, volto a dizer, foi importantíssima, porque na oportunidade que tive com o governador, eu chamei a atenção dele, e ele disse, já que vocês estão construindo, a gente entra com a parceria do mobiliário. Então, todo o mobiliário foi entregue novo, ar-condicionado, mesas, aparelhos, ultrassom, enfim, tudo que está equipado ali. O governo do estado, a nível de mobiliário, ele teve essa participação importante ali para a gente. E aí, o que é que a gente pretende? Nesse próximo momento, a gente precisa, de fato, valorizar a mão de obra. Tá? Aquela coisa que a gente acabou de falar há pouco. Porque a gente tem pessoas que precisam ser reenquadradas. E a gente está atento a essa situação. Né? Porque o servidor, ele bem remunerado, inegavelmente ele vai produzir bem mais. Temos a unidade do CAPS, que atende as pessoas, que inclusive com alimentações diárias que nós fornecemos. Entendeu? Um outro ponto importante da saúde é que nós já estamos em processo avançado, e aí eu falei uma verdadeira UPA do Alto das Pombas, mas eu preciso falar que esse projeto que nós estamos trabalhando para 2025 é a construção da nossa UPA, de verdade. Porque aí seria algo que nós iríamos receber tanto a questão da infraestrutura de uma UPA, de verdade, como também o subsídio e receber recursos do governo federal para ajudar a bancar essa UPA. E isso reduziria muito a questão do deslocamento que hoje nós temos em função de ir para Valência. Tá? Isso ajudaria bastante. Então, são projetos como esse que nós pretendemos colocar em pauta a partir já de 2025. Então, tem uma outra coisa que eu queria falar, mas que eu não gosto muito de falar dos nossos projetos, mas acaba que eu tenho que falar nesse momento político, a gente tem que estar falando de coisas que a minha é muito cobrada, tá? E nós criamos uma expectativa positiva nesse município, que no passado as pessoas não tinham essa expectativa. É assim mesmo, está tudo assim, não muda nada, entra a gestão, essa gestão e é a mesma coisa. Então, as pessoas tinham uma autoestima muito lá embaixo. E essa reconstrução da autoestima do Itaparicano foi muito complicado no início. Mas hoje a gente gerou essa expectativa positiva. Hoje o Itaparicano fala bem da sua cidade, tem orgulho de dizer que mora em Itaparica. Isso é muito bom, mas também é muito desafiador, evidentemente. Porque as pessoas querem que as coisas aconteçam com uma rapidez absurda. E a gente sabe que a gente tem as nossas limitações e que a gente precisa dar um passo de cada vez para não se atrapalhar. Como já dizia os mais velhos, né? Colocar o chapéu onde o braço alcança. E é isso que a gente tem feito. E dentro dessas solicitações, algo que nunca foi criado em Itaparica, é que a gente está trabalhando para tornar uma realidade, que é um hospital veterinário no município, para a gente poder atender os nossos animais. O pessoal que eu tenho conversado muito com essas pessoas que são simpatizantes da causa animal, tem procurado, prefeito, já passou da hora e tal, não sei o quê. Digo, gente, a gente tem as nossas prioridades, não que a causa animal não seja uma prioridade, mas é mais um desafio que nós temos para levar para a população. Vamos ter um pouco de paciência e vamos trabalhar em cima disso, que é algo que a gente vai trabalhar. A gente tem um centro de especialidades que Itaparica nunca teve, que é outra coisa importante que a gente montou. Padre, Itaparica, falei há pouco com relação à questão da pandemia e tudo mais que a gente passou. Itaparica hoje tem quase todas as especialidades dentro do nosso município. Nós hoje temos ginecologista, nós temos pediatra, nós temos ortopedista, nós temos neuropediatra. Isso é uma especialidade, gente, que é muito difícil. São poucos os profissionais voltados para essa área. E no estado da Bahia, só apenas 6 municípios têm essa especialidade. E nós estamos falando de 417 municípios. Só 6. E Itaparica está entre essas 6 cidades que tem neuropediatra
atendendo no posto de especialidades da nossa cidade. Nunca se pensou isso na história do nosso município. E só quem sabe dar valor a isso é quem? São essas mães que têm suas crianças, que precisam ter necessidades especiais, que precisam de um atendimento, tá, especializado. E quanto custa uma consulta como essa num especialista? É muito caro. E sem falarmos que quando você consegue, você vai levar 30, 60, 90 dias para conseguir uma consulta. Então, nós temos isso aqui disponível. Entendeu? Nós temos ginecologista, nós temos cardiologista, nós temos dentistas que atendem em todas as localidades. Então, a saúde do nosso município, graças a Deus, está indo muito bem. Nós conseguimos algo inédito, que foi trazer a base centralizada do SAMU para Itaparica, meu povo. Pense aí, antigamente nós precisávamos aguardar uma ambulância do SAMU, do Comisul, de Veracruz, de qualquer outra localidade, para atender um simples acidente nas vias públicas do nosso município. Hoje, o tempo-resposta é muito mais rápido. Está ali ao lado da Escola Carneiro Ribeiro, em frente à nova delegacia, a sede da Polícia Militar e o posto de combustível. Esse deslocamento é muito mais rápido, muito mais ágil. Isso compõe a nossa saúde do nosso município. Claro que é gerido também pela Central de Regulação de Salvador. Mas isso dentro do nosso município foi uma conquista, porque a construção da base descentralizada foi o município que fez. Não foi não foi um recurso que nós recebemos. Não, a gente pegou do Tesouro Municipal e construímos aquela base ali e recebemos recentemente uma ambulância básica novinha que compõe. Hoje nós temos 2 ambulâncias. Uma mais usada e essa novinha que nós recebemos, que está aí servindo a população. É exemplo agora desse acidente que ocorreu com o nosso vereador Paulinho, tá? Onde foi um acidente extremamente grave, onde foi acionado o SAMU às 5 da manhã, o SAMU chegou pronto, depois chegou o pessoal do bombeiro para conseguir retirá-lo, e então, em seguida nós conseguimos levá-lo para o Hospital Geral do Estado de helicóptero para fazer seu tratamento mais específico. Mas essa estrutura montada foi fundamental para que nós pudéssemos atendê-lo com a maior rapidez possível. E é assim que a gente tem trabalhado. Como eu acabei de falar há pouco, a gente tem uma das maiores frotas de ambulância dos municípios. Não sei se o município vizinho tem um quantitativo de ambulância que nós temos hoje disponível na nossa cidade. Então, gente, só trabalho, temos uma frota de veículos da saúde, tudo adquirido com recursos próprios, que no passado eram alugados e a gente já sabe qual era o final desses aluguéis, né? Mas estamos confortáveis, estamos satisfeitos? É evidente que não. Se nesse primeiro momento a gente tem uma neuro, a gente quer 2 neuros, a gente quer várias outras especialidades, a gente quer construir um centro de especialidade, um hospital veterinário, enfim, a gente quer avançar, o céu é o limite. Por isso é que nós temos essa parceria com o governo do Estado, o governo federal, o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, tem apoiado a gente, tem ligado para a gente, tem dito, prefeito, pode mandar os projetos para cá, que a gente está tendo, que a gente vai olhar com carinho para ajudar a nossa cidade. Melhor que isso, gente. Só agradecer todos os dias. Mais algum ponto sobre a saúde? Acredito que não, acho que está bem esclarecido. As novidades que virão, em outro momento eu vou contar para o senhor. Muito bem, ouvir aqui. Olha só, ainda tem mais 10 minutos, né? Pronto. Conseguiu cumprir com o cronograma, né? Conseguiu. Meu Deus. Ainda tem mais 10 minutos para poder responder a última questão, já fica ciente. Transporte. Então, é o último ponto das 5 questões apresentadas como proposta da nossa conversa. Prefeito, qual a proposta para o transporte para os próximos 4 anos? É um desafio, né? O transporte, eu posso falar de cadeirinha porque fiz parte da secretaria, do quadro dos transportadores ou dos permissionários da nossa cidade. Como eu acabei de falar há pouco com o senhor, fui cobrador, fui motorista,
Kombi na época, e eu sei bem a realidade do permissionário, eu sei a dificuldade que o permissionário tem. A gente tem feito de tudo um pouco para ajudá-los. Quando, por exemplo, na pandemia, nós direcionamos para cada um deles uma cesta básica, tá, de 25 quilos por mês. Isso, claro, sabíamos que eles não tinham como trabalhar, estavam com seus carros parados, enfim, a gente deu apoio naquele momento de dificuldade, inclusive isentando alguns alvarás. Isso é. Mas a gente precisa avançar, a gente tem problemas aí com a nossa BA, e a gente tem conversado bastante com o governador, a obra já foi licitada, já tem uma empresa ganhadora, a gente está aguardando, tive uma conversa com a Secretaria de Infraestrutura nos últimos dias, e ele falou, prefeito, vamos esperar passar o período eleitoral para não dizer que é algo que está direcionado, e após o período eleitoral a gente libera a ordem de serviço, porque a licitação já está pronta, já tem uma empresa ganhadora. Então isso também vai trazer uma qualidade muito grande ao transporte de Itaparica. Então eu tenho conversado muito com as associações. Recentemente a secretária Larissa teve uma reunião importante com todas as cooperativas. Mostramos a eles o quanto é importante manter essa organização, principalmente nós que vamos ter grandes eventos na nossa cidade e que precisamos dessa parceria junto com eles para que a coisa aconteça. Lá em Bom Despacho, nós fizemos uma ação importante para eles, que foi a construção do terminal lá dos taxistas, ali na entrada de Ponta de Areia. Eles ficavam ali no sol e na chuva, e nós já no primeiro momento nós já fizemos a construção daquela estrutura com banheiros masculinos e femininos, com ponto de internet, para que eles pudessem ter acesso às redes sociais, enfim, durante o momento que eles não estivessem produzindo. Tá? A gente pretende, no ano que vem, mandar uma lei para a Câmara para ver se a gente consegue escalonar mais a questão do alvará deles, que é uma reivindicação, tá? Parcelar em mais, de uma forma maior. Isso tem que ser criada uma lei específica. O prefeito não pode dar uma canetada, porque, de uma certa forma, é uma renúncia de receita, isso é constitucional. A gente está trabalhando junto com a Câmara de Vereadores para tornar viável essa condição e possamos ajudar dessa forma. Pensamos também em sentar com as associações, ver uma forma da Prefeitura entrar com uma parceria no refinanciamento desses veículos, que tem muitos veículos desses que já estão ultrapassados e a gente precisa fazer uma renovação de frota o quanto antes. É uma questão de necessidade de segurança para a população. Estamos trabalhando com algumas entidades, a exemplo do BNDES, a exemplo me fugiu a memória agora, do Banco Estadual do Estado da Bahia. Então, são entidades como essa que podem ajudar o município servindo como mediador, até mesmo como, sei lá, copartícipe nessa operação, para que a gente possa viabilizar, até porque esses missionários terão preços diferenciados na aquisição desses veículos. Acho que isso vai dar um pulo muito grande na qualidade do transporte do município. Entendeu? Eu tenho trabalhado muito em cima disso, porque a gente está vendo aí que tem carros aí que já tem mais de 10 anos de uso, e com essas dificuldades todas de financiamento, que a gente sabe que eles não têm um prolabore, algo que venha demonstrar às instituições financeiras uma rentabilidade efetiva que possa garantir a prestação desses veículos. Tá? Então, estamos trabalhando também num novo projeto, que é um projeto que vai ser importante na área de turismo do nosso município, que é a efetivação da linha Itaparica-Salvador por catamarã. A gente já teve uma reunião com o pessoal da Internacional Travessias, eles receberam agora recentemente um catamarã novo, está na eminência, e recebeu o segundo catamarã. Isso vai ser muito bom para quem pegar o seu catamarã aqui na ponte da Bica. A gente está vendo se consegue fazer uma escala em Amoreiras,
mas isso é um estudo, tá? Não tem nada definido. Mas o que está definido é uma escala em Bom Despacho e ele seguiria a viagem até Salvador, no terminal de São Joaquim. Então, você encurtaria, você deixaria de pegar transporte terrestre até o ferryboat e pegaria o transporte náutico daqui até Salvador direto. Então, vai ser algo assim que já tentaram fazer no passado, mas só com os servidores e alunos que nós temos diariamente que se deslocam a Salvador, isso vai dar uma ocupação pelo menos de 40% a 50% da embarcação. Aí já torna viável essa embarcação começar a operação aqui em Itaparica. Então, e a gente não quer apenas um horário, a gente quer ver se a gente consegue botar pelo menos 3 horários diários para servir ao nosso povo. Então, são projetos como esse que vai melhorar significativamente o transporte do nosso município. Podem aguardar que tem coisa boa por aí, gente. Nesse caso também, quando aborda o transporte, se vai fazer essa movimentação ali na Fonte da Bica, também tem geração de emprego, né? Porque vai acabar... É efeito cascata, né? É. Porque acaba que você não só faz o transporte náutico, mas também você cria uma outra alternativa de transporte terrestre dentro do município. Paralelo a isso, a gente está trabalhando, e é por isso que eu digo que é extremamente importante a entrega dessa marina, ou que ela seja logo licitada, porque nós pretendemos também essas embarcações que hoje estão desembarcando nas praias do município, a gente traga esse desembarque a ser feito na marina. Que aí nós teremos uma taxa específica, que isso não é nada novo, já se paga isso em Rua de São Paulo, na Ilha dos Frades, entendeu? Você paga uma taxa específica que serve para a manutenção do município, das localidades. E Itaparica não iria ser diferente. Então, com essa estrutura, a gente pode gerar mais uma fonte de renda para o transporte local, tá? Por exemplo, vamos lá, as escunas que vêm para o Manguezal recebem em torno de 3, 4 escunas. As escunas atracariam na Morro de São Paulo, eram mais de 200 pessoas para serem transportadas de ida e de volta, passando pelo centro histórico, já fazendo com que a economia do centro histórico, do artesanato e etc., já aquecesse bem mais do que é hoje. Em seguida, levadas para o Manguezal, eles almoçariam e retornariam para a sua escuna para dar continuidade à viagem para Salvador. Então, são projetos como esse que vai dar uma virada importante na nossa economia. É disso que a gente está falando, é gerar oportunidades para que as pessoas possam ganhar o seu recurso sem se preocupar em emprego único e exclusivamente da prefeitura, como se a prefeitura fosse a única opção que restasse ao município. Então, essas ações, eu tenho certeza que vai dar muito certo a partir de 2025, se Deus quiser. Pronto. Ok. Então, do transporte, todos os temas foram abordados dentro do tempo. E agora, uma perguntinha. O podcast relacionado também foi realizado pela paróquia, vamos dizer, uma dimensão religiosa. E aí eu estou perguntando para todos os candidatos como é a sua relação com o sagrado. Como é que Zezinho Oliveira se relaciona com o sagrado? Pois é, né, padre? Acho que não tem muita novidade não, né, gente? Todo mundo sabe, eu sou católico, desde que nasci. Tá muito influenciado, evidentemente, pela minha mãe, pela minha avó, então, meu Deus. Minha avó era algo assim que ela não passava o domingo dela sem ir na missa de forma alguma. Então, nós fomos criados com essa formação. Tá? Eu não sou diferente, eu sou devoto, Nossa Senhora Aparecida, nosso Bom Jesus da Lapa. Todos os anos eu fico me agoniado, enquanto eu não vou na Lapa eu não sossego. Esse ano estou aqui todo me coçando, já agoniado, porque o processo eleitoral me impediu, de fato, de eu ter ido ainda, mas vai dar tudo certo, com fé em Deus, e depois do pleito eleitoral a gente vai cumprir nossa obrigação. Dessa vez quero ver se eu estico um pouco mais, eu vou a Lapa, depois eu vou a Aparecida, agradecer, de passar um dia conectado com Deus, mas conectado já ando por vida.
lá presente, fui muito bem recebido, sinal muito bem recebido, e estarei presente em qualquer ato religioso que me convidar, porque eu de fato entendo que o Deus é um só, todos nós somos filhos dele. Então, só que um acha que entende de uma forma, outro entende de outra, mas para mim é todo mundo filho de Deus e vamos em frente com a graça de Deus. Muito bem. Considerações finais. Qual a sua mensagem que você deixa antes das eleições e durante essa caminhada eleitoral que começou no dia 16 de agosto, se eu não me engano, oficialmente? Isso, oficialmente, né? Mas já vimos, né? Trabalhando, caramba. Gente, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: estamos há pouco mais de 9 dias, 8 dias, 9 dias, para que nós possamos dar início ao processo eleitoral, que acontecerá no domingo, dia 6 de outubro. Precisamos refletir muito claramente de onde nós estávamos e para onde nós queremos ir. Porque essa cidade, ela passou muito tempo parada, muito tempo. Acho que a gente não pode retroceder. Itaparica não merece retroceder. Acho que a gente precisa dar continuidade a um projeto que se fez extremamente eficiente para cada cidadão dessa cidade, padre. É inegável o trabalho que nós executamos em todas as áreas, Então, se eu posso pedir alguma coisa, é que dia 6 de outubro dê mais uma oportunidade a essa gestão que fez tanto, mas que nós sabemos que precisamos fazer muito mais. Não tenho a menor dúvida que nosso compromisso com vocês se permanecerá da mesma forma como se eu tivesse assumido a gestão no dia 1º de janeiro, enfrentando todas as dificuldades que nós enfrentamos. Agora, nós conseguiremos avançar muito mais, com muito mais agilidade. E por quê, prefeito? Porque hoje essas dificuldades ficaram para trás. Hoje nós temos um corpo de secretários e secretárias que estão muito mais familiarizados com a cidade, que já avançamos em todas as áreas e que agora é só buscar mais alternativas. Então, gente, não se permitam se contaminar por fake news, não se permitam se contaminar por falsas promessas, até porque, gente, nós já vivenciamos isso recentemente. Nós já passamos por isso. E as figurinhas são as mesmas. Se vocês olharem, já tiveram a oportunidade de estar aqui. Não é porque tem um secretário que nunca assumiu, mas fez parte das gestões passadas. Inclusive, dos desmandos da educação, que está aí para quem quer enxergar. Só não enxerga quem não quer. Então, meu povo, temos mais alguma oportunidade de dar continuidade a esse trabalho, de manter essa cidade nos trilhos, de levar dignidade a cada um cidadão dessa cidade e pedir mais a vocês, mais uma vez, o voto de confiança para a nossa gestão e nossa cidade continuar fazendo, literalmente, história com o nosso povo. Essas são as minhas considerações, meu povo. Quero agradecer, então, ao nosso prefeito Zezinho Oliveira, quero agradecer a todos vocês, agradecer à equipe da Pastoral da Comunicação da nossa paróquia pelo podcast realizado hoje, o segundo da série de 3 entrevistas que nós estamos realizando com os nossos candidatos à Prefeitura de Itaparica. E, como um podcast religioso, vamos encerrar pedindo a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, que ela continue abençoando a cada um de nós, abençoando a nossa cidade. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe a cada um de nós, abençoe as nossas famílias, abençoe o nosso município, os nossos candidatos, enfim, que em Itaparica o manto de Maria repouse sobre cada um de nós e a mão poderosa do Senhor derrame infinitas bênçãos nas nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Coragem. Deus abençoe a cada um de nós.